Eu assisti aos 2 últimos jogos no Santos e tem um padrão que se repete. E se o Fluminense não ficar ligado nisso, pode dar ruim. Domingo, quer dizer, amanhã, hoje é dia 18 que eu estou gravando esse vídeo, amanhã dia 19, tem Fluminense Futebol Clube e Santos Futebol Clube. E eu vou te mostrar aqui alguns padrões do Santos e vou analisar aqui alguns lances, em específico gols, dos últimos 2 jogos do Santos pelo Campeonato Brasileiro. Mas primeiro, vamos falar sobre alguns números, vamos falar sobre algumas questões. Primeiramente, se você for comparar as estatísticas, números de gols do Santos, comparando fora e em casa, o Fluminense vai jogar contra o Santos em casa. Não na casa do Fluminense, na casa do Santos. O Fluminense enfrenta o Santos fora de casa e o Santos enfrenta o Fluminense em casa. E se você for parar para analisar os gols do Santos, 50% dos gols em casa foram de contra-ataque. Inclusive, nos gols que eu vou analisar do Santos fazendo, contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, os 2 gols foram, tanto fora quanto em casa, foram de contra-ataque. Nos 2 gols, você vai observar também, os 2 gols foram de erro de saída de bola do time que estava atacando. O Santos conseguiu recuperar essa bola, uma transição muito rápida, 2, 3 toques, eles já estavam ali na cara do gol e concluindo e fazendo o gol. Que no caso do jogo contra o Atlético Mineiro saiu vencedor, mas no jogo contra o Flamengo foi só o gol que abriu o placar, mas de fato o Santos saiu perdendo. Depois o Santos tomou mais 4 gols e um deles foi anulado. Então vamos observar algumas questões aqui. Mais uma coisa eu te digo, esses números que eu vou mostrar para vocês mostram uma tendência, mas não uma verdade absoluta. Eles não explicam tudo. Números mostram uma parte, o que você observa no campo tem uma outra parte, as duas se complementam. Beleza? Então deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu quero falar. Só um minutinho, tá? Eu tô abrindo aqui para vocês, para quem não conhece, esse é o site whoscore.com. Caraca, Wallace falando inglês aí. Brincadeira da parte, deixa eu aumentar um pouquinho aqui do tamanho para vocês conseguirem enxergar. Então olha só, aqui tá mostrando que o Santos no todo tem 7 gols de bola rolando, 5 gols de contra-ataque e 2 gols de pênalti. Só que eu vou colocar aqui apenas os gols em casa. E aí quando a gente fala dos gols em casa, 4 deles foram de contra-ataque, 3 foram de bola rolando e 1 foi de pênalti. Ou seja, 50% desses 8 gols que o Santos marcou, 50% deles, ou seja, 4 foram de contra-ataque. Um deles foi nessa vitória contra o Atlético Mineiro. Eu poderia dizer que o padrão de jogo do Santos joga a bola no Neymar e deixa ele se virar. Mas não é exatamente o que acontece, porque muitas vezes o Neymar é um dos caras que mais criam grandes situações de gol no futebol brasileiro, quando ele está em campo. Mas, se eu não me engano, a última métrica foi 100 grandes chances criadas e apenas 33, 32 desses lances foram convertidos em gols. Ele tem 16, uma parada assim, ou seja, é muito grande a quantidade de chances desperdiçadas pelo Santos em bolas criadas pelo Neymar. Então, a gente pode dizer que para o Fluminense marcar o Neymar é uma possibilidade, mas não é exatamente assim, porque, como você pode perceber, ele pode criar jogadas, ele pode ter ali uma bola trabalhada muito boa, com qualidade, mas metade dos gols do Santos saem em contra-ataque. Então, se a gente tiver que fazer uma coisa, é evitar esse contra-ataque e também marcar o Neymar. E aí a gente basicamente anularia, vamos dizer assim, o Santos. Então, vou mostrar aqui para vocês o seguinte: o Santos contra o Atlético Mineiro, o Neymar estava em campo, e eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte: como é que foi o hitmap desse jogo. Vamos lá. Aqui, primeiramente, vamos lá. Os tiros, os chutes do Santos contra o Atlético Mineiro, metade deles foram pelo ataque, metade dos ataques e chutes dele foram pelo meio
e um terço foi pelo lado direito, ou seja, pouco eles atacaram pelo lado esquerdo, mas eles avançaram praticamente igual, pelo lado esquerdo, pelo lado direito e pelo meio. Ou seja, muito provavelmente eles conseguem avançar pela esquerda, mas no jogo contra o Atlético Mineiro a defesa estava muito bem postada pelo lado direito, eles tiveram que encontrar outras possibilidades. Então a gente tem que analisar isso. Eles se dividem bem ali o ataque pelo lado esquerdo, pelo lado direito e pelo meio. E eles agem ali, né, com 42% de posse de bola ali no meio, 31% na área de ataque e 28% na área de defesa. Ou seja, eles ficam um pouco com a bola na região de defesa. Muito provavelmente porque eles sempre têm pouca posse de bola e tem que sair em ataque rápido para conseguir efetuar alguma coisa. Por isso que a maior parte da posse de bola deles ali fica no meio para o ataque, né? Time geralmente tem muita posse de bola na defesa ou né, barra meio, um pouco no ataque. Eles têm mais posse de bola no ataque do que em sua defesa, o que é muito curioso. Quando a gente vem aqui para o heatmap, vocês vão observar uma curiosidade muito grande. Primeiro, em relação a eles terem uma posse de bola menor do que o Atlético Mineiro, mas a diferença não é tão grande. O Santos deu 614 toques na bola e o Atlético Mineiro deu 682. A diferença não é muita coisa, né? Talvez seja ali uns 51, 52% de bola para o Atlético Mineiro, 48% para o Santos. A diferença não é muito grande. Mas se você observar, o Atlético Mineiro ficou mais tempo no ataque, né? Ou seja, na região defensiva do Santos, mas mesmo assim não foi uma região muito defensiva. Foi na intermediária ofensiva, né, do Atlético Mineiro. Já o Santos aqui, ele foi um pouquinho mais na direção do camisa 49, bom tempo. Ou seja, a bola foi muito equivalente para o lado direito, para o lado esquerdo e pelo meio, mas com uma tendência maior dessa bola ficar na posse do bom tempo. O Neymar, se eu for abrir aqui, somente o Neymar para a gente observar, o Neymar ele geralmente fica mais para o lado esquerdo, mas se você conseguir observar aí, ele ocupou grande parte do campo, mas a maior concentração dele foi para o lado esquerdo, né? E a bola foi muito mais, como você pode observar aqui, a parte mais vermelha está do lado direito. Então, se a parte mais vermelha está do lado direito e a parte do Neymar está do lado esquerdo, muito provavelmente o Neymar estava bem marcado e então eles tiveram que encontrar outras possibilidades de avançar. Assim como você deve ter lembrado que agora há pouco eu falei que os ataques do Neymar, os ataques do Santos eram direita, né, e meio. Quase não tiveram ataques pela esquerda de chute, né, de finalização. Muito porque provavelmente o Neymar deveria estar muito marcado nesse jogo. Agora, contra o Flamengo, a gente observa aqui, né, mais números. Primeiramente, o heatmap do jogo. O Flamengo ocupou muito a intermediária defensiva do Santos, ou seja, a intermediária ofensiva do Flamengo foi muito assistente, eles ficaram muito mais com a bola, deu quase 800 toques, o Santos 515, mas com esses 515 passes eles conseguiram chegar ao gol, chegaram num outro contra-ataque rápido, mas não conseguiram fazer ali um segundo gol. Já o Flamengo ocupou muito ali a região da intermediária, conseguiram finalizações, né? Esse jogo o Flamengo dominou, né? O primeiro tempo foi primeiro tempo ruim, segundo tempo o Santos abriu o placar, mas acabou tomando uma virada, o primeiro gol, o gol de empate do Flamengo foi anulado, e eles conseguiram, né, fazer um gol com Pedro, um gol de cruzamento. E antes da gente falar aqui em escalação, mas já comentando um pouco, se a gente conseguir acertar cruzamento, coisa que o Fluminense não costuma acertar, se você viu esse gol do Pedro, e a gente vai analisar aqui, o cruzamento, cara, foi um cruzamento basicamente de mão, foi um balãozinho com muita dificuldade para o zagueiro marcar, cara. Já o Fluminense, ele não cruza, o Fluminense dispara a bola. O jogador, ele se livra da bola falando assim, o atacante, o jogador toma essa bola aí e se vira. Basicamente, é essa percepção que eu tenho dos cruzamentos dos jogadores do Fluminense. Quando a gente faz um escanteio bem feito, com a bola ensaiada com o Bernal, a gente conseguia ter ali uns gols, né, bem feitos, bem trabalhados, o que não acontece já há alguns joguinhos, né?
Então, voltando aqui agora para a parte dos números desse jogo, você vai perceber uma coisa, né, que é, o Santos teve muito mais ataques pela esquerda, só que esses ataques pela esquerda no jogo contra o Flamengo não tinha Neymar, ou seja, eles atacaram mais pelo lado esquerdo na ausência do Neymar do que com a presença do Neymar. Os chutes do Santos nesse momento foi muito mais pelo lado esquerdo, pelo meio, do que pelo lado direito. Ou seja, com o Neymar, muito provavelmente, se o time do Fluminense marcar, é esperado que ele, já sabendo que vão marcar o Neymar, jogar esse futebol, acelerar mais para o lado direito. E de novo, né, no caso aqui, foi menos tempo com a bola no ataque, mas porque eles estavam enfrentando um Flamengo e não enfrentando um Atlético Mineiro. Mesmo estava em casa também para ocupar mais o volume de ataque. E era exatamente isso que eu tinha comentado. Geralmente os times eles têm mais posse de bola defensiva do que ofensiva. Então, a priori, esses números estão aqui apresentados para vocês, a análise do heatmap, e agora eu vou mostrar aqui para vocês os lances do gol do Atlético Mineiro, né, contra o Santos, ou Santos contra o Atlético Mineiro. Só que eu vou deixar aqui o vídeo sem áudio e eu vou deixar o vídeo aqui bem baixo, quer dizer, na verdade não é nem baixo, é sem áudio mesmo, que é para basicamente não ter problema com questão de imagem, né, de direitos autorais. Então, primeiramente, esse cruzamento aqui, ó, muito mal feito. A bola era para chegar nesse cara aqui, mas a bola vai quicando. Uma coisa que, para quem acompanha futebol há pouco tempo ainda não escutou, cara, sempre foi muito comentado que não se cruza a bola dessa forma. Se esse cruzamento é feito mais próximo da área, beleza, porque você teria, no caso dos jogadores do Santos, um campo enorme para você fazer esse contra-ataque. Mas, cara, foi na intermediária defensiva. Né? Os jogadores do Atlético Mineiro estão aqui, ó, formando um pentágono. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? O outro está aqui embaixo do juiz, esse daqui onde está o mouse. 1, 2, 3, 4, 5. E aí essa bola vai quicando. E aí não chega no jogador do Atlético. Tem esse outro jogador aqui que já saiu para tentar pegar o buraco gerado pelo zagueiro do Santos, que conseguiu se antecipar. E aí você vai perceber que agora, ó, minuto 17:36, né? Ele vai ver o Gabigol, vai tocar rápido. O Gabigol, ele domina livre, ele vai girar o corpo e já toca ali para o Moisés, que faz o facão, recebe a bola no meio dos dois marcadores do Santos e corre. Cara, era 36 ou era 38? Era 36. Em 4 segundos eles já estão ali no ataque. O Moisés, ele joga um pouquinho para a direita porque ele estava sendo atrapalhado pelo zagueiro do Santos, o lateral do Santos. O lateral do Santos, ele dá o espaço para ele. O Santos, o jogador Moisés do Santos, aos 17 minutos e 44 segundos, consegue ele fazer um gol. Ele jogou um corpo um pouquinho para o lado direito para justamente ter visão clara do campo. Né? Um gol bem feito ali pelo Moisés, um passe muito bem feito do Gabigol, que recebeu livre. Talvez os jogadores do Atlético Mineiro estavam pensando assim, cara, o Gabigol não precisa marcar ele. Cara, o Gabigol tem muitos lapsos, realmente. Na maior parte do jogo, ele pode estar horrível, mas é aquele cara de tipo assim, cara, se dá um espaço para ele, ele pode. E ele vai desequilibrar num gol que ninguém espera, num passe desse brilhante, né? E olha que o passe não foi do Neymar, foi um passe brilhante do Gabigol. E aí o outro que eu vou comentar com vocês está aqui, ó, entre Flamengo e Santos. Esse primeiro gol aqui do Santos, né, vai ser... O Santos só fez um, então me saudou dessa frase. Você tem aqui, ó, uma bola trabalhada, o Jorginho vai tentar esse passe, o Pedro erra o domínio, ele até tenta evitar que o jogador do Santos recupere a bola, toca, já vai o lançamento de primeira aqui, eles até erram porque, né, acerta ali o Tassiano, mas por sorte o Tassiano dominou a bola perfeitamente, que aí já houve um lançamento de primeira aqui, ó, pro Lautaro. Lautaro ganha na corrida contra o Léo Ortiz.
E aí o Léo Ortiz, ele até depois que você domina a bola, você perde velocidade, porque se você dá um passinho muito grande, o goleiro pode acabar chegando antes de você. Então você tem que ajeitar ali muito bem a velocidade de corrida com a velocidade da bola, e aí nisso o Léo Ortiz acaba ganhando velocidade, o jogador do Santos perde tempo ali, mas ele consegue, sem nem olhar para o gol, ele sabe onde é que o goleiro está, e alguns dos atacantes eles têm que ter isso em mente, cara. Cara, ótima finalização, você nem vê o goleiro, né? Ele só chuta, cara. Talvez ele já, tipo assim, olhando pro chão, ele vê, cara, eu tô na intermediária, então o gol deve estar aqui, né? Ele pode não ter olhado o gol, mas ao olhar o chão, ele sabe, eu sei onde eu tô, então eu vou chutar, vou surpreender o goleiro. E de fato surpreendeu o Rossi, né? Foi um belíssimo gol. E aí vamos agora para aqui vai ser aqui é o lance do gol anulado do Léo Ortiz, mas não estou interessado em gol anulado, apesar de ter sido uma falha grotesca no sistema defensivo do Santos. Esse gol demorou uma vida para ser anulado. E aqui, se não me engano, lance do gol. Vamos voltar um pouquinho aqui. Então a bola trabalhada, né? A bola vai para a lateral. E aí uma curiosidade, se liga nesse cruzamento. Ó, o cruzamento vem, cara, é um cruzamento que não é um chute na direção da área, é um cruzamento, porque a bola vem de tal forma que o jogador, se ele acertar a bola, é quase gol. Não é aquela de bola bater na cabeça e some. Não, é um cruzamento muito bem feito e vai lá, pô, sem defesa nenhuma, capacidade nenhuma de defesa. O segundo gol do Flamengo foi um pênalti cobrado pelo Jorginho, que está justamente aqui, ó. O maluco não perde gol, né? Eu não vou nem comentar porque o pênalti não precisa comentar, no máximo é mostrar o quanto que esse maluco bate bem pênalti, né? E o segundo, aqui está um lance do Bruno Henrique, que ele acerta a trave. E aí o terceiro já próximo do fim, é esse mesmo, um golaço do Paquetá. A bola vem trabalhada aqui, o Plata, ele vai driblando, vai tirando os jogadores da jogada. Ele até tenta fazer uma jogada ali, ele marca, a bola sobra, e aí dominou, ele até dominou mal o Paquetá, aí está de esquerda mesmo, ou seja, ele dominou mal, mas ainda essa bola ficou em condição para ele dar um chutaço, né? E sem chance para o goleiro do Santos pegar essa bola. Então, aonde é que eu quero chegar mostrando esses lances para vocês? O Fluminense está num momento ruim e é um momento perfeito para o Fluminense, né, que está acostumado a ressuscitar cachorro morto, se ressuscitar. O Fluminense precisa se ressuscitar, justamente porque o momento do Fluminense não é dos melhores. E aí o Fluminense ganhar fora de casa de um time que não está bem é aquele Fluminense costuma ressuscitar cachorro morto. Então é muito fácil do Fluminense se ressuscitar o Santos. Mas também o Fluminense não está bem, então o Fluminense precisa se ressuscitar. Quem o Fluminense vai ressuscitar primeiro, o Santos ou a si próprio? Né? Deixe seu comentário aqui, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. E deixe seu like, siga a página para mais vídeos iguais a esse. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.